Olá! Então, nessa aula nós vamos ver em relação à função dos gráficos, né? Então a gente tem o entendimento de que gráficos, como eles são desenhos, eles emitem frequência. Da mesma forma que cor emite frequência, som emite frequência, partícula emite frequência, um desenho também emite frequência. Então, esses gráficos radiestésicos que nós nos utilizamos na técnica são gráficos extremamente harmônicos. Esse, na verdade, é o conceito. O conceito é que nós vamos colocar esses gráficos em uma outra frequência e, por ressonância, esse gráfico que é extremamente poderoso e harmônico, ele vai ajustando a frequência desse objeto. Então, esta, na verdade, é a ideia. Eu sempre penso em gráficos como se eles fossem inteligências, né? Porque dentro do nosso entendimento, tudo é inteligente. Se a gente for observar lá, no experimento da fenda dupla, por exemplo, né, a gente percebe, no conceito do vácuo quântico, a gente percebe que se não houvesse uma inteligência nessa caneta, não existiria essa caneta física, porque quem colapsa a partícula é a inteligência, ou seja, a frequência. Então, o nosso entendimento é que nos gráficos ocorre o mesmo, é como se os gráficos fossem inteligências que eles vão lá e reorganizam aquilo que tem que reorganizar. É óbvio, de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa técnica que a gente usa isso, essas inteligências vão ajustando, vão organizando. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente seguindo aqui na apostila, onde tem essa parte da técnica, aqui vem a função dos gráficos. Então, eu não vou me seguir pela apostila, eu vou ir no outro PDF que você recebeu, com todos os gráficos, eles já estão em ordem em relação à nossa régua, ao nosso material de trabalho, a lâmina de trabalho, as réguas radiestésicas, eles já estão naquela ordem e eles estão também nessa ordem da apostila. Então eu vou seguir por aqui para que a gente veja, mas eu vou lá trabalhar direto com os gráficos, né? Então a gente vai começar aqui pelo escape. Então eu vou falar para você a função desses gráficos e provavelmente possa ter alguma coisa que eu vou falar por aqui que não tenha na apostila, porque eu vou me remeter muito aos conceitos da prática, né? Tá bom? Então o escape, de forma geral, ele é um gráfico bastante conhecido. O sistema ele foi organizado pelo André Felipe, que era um estudioso. Então, o escape, de forma geral, ele é utilizado para neutralizar motores elétricos, a parte eletrônica, enfim. Ele é como se fosse um neutralizador da parte elétrica. Nós verificamos na prática também que o escape ele é utilizado para neutralizar frequências vindas da parte hidráulica de um imóvel. Tá? O escape vocês vão ver ele muito utilizado, por exemplo, em telefone celular. De repente o sujeito coloca um escapezinho pequeno, né? Um gráfico pequeno no telefone celular. Então a ideia é que ele neutralize esse efeito da micro-onda. Então, a grosso modo, quando sai para colocar um escape, o entendimento é que ele está neutralizando alguma parte elétrica, alguma parte eletrônica, alguma parte hidráulica, mas a grosso modo ele é um gráfico de neutralização. Tá? Neutralização de frequências. Os gráficos, de forma geral, eles são utilizados para muitas coisas, eles são apenas uma frequência. Então, a gente identifica pela prática que, em determinado caso, é usado esse gráfico, em determinado caso, é usado aquele gráfico. Então, por associação, a gente acaba entendendo essas utilizações, mas ela não é especificamente para uma utilização ou duas, enfim, né? Às vezes ele está sendo utilizado para um aspecto que a gente não consegue identificar e está tudo bem. A pirâmide plana, ele é o mesmo conceito da pirâmide tridimensional. Então, as pirâmides, geralmente, elas organizam a nível de molécula. Então, a pirâmide é um gráfico que ela serve como para acelerar processos também, de forma geral, mas, a grosso modo, a pirâmide ela organiza lá a nível da molécula, lá no vácuo quântico, digamos assim. Então, a pirâmide é um gráfico de harmonização, um gráfico de organização. A grosso modo seria isso, as pirâmides de forma geral, né? O Luxor
ele é um gráfico bastante antigo, ele foi encontrado lá nas pirâmides, né? Essa forma, tanto que tem o anel Atlante, não sei se você já ouviu, o anel Atlante ele tem esse formato do Luxor. Ele é um gráfico bastante ancestral, então o entendimento que nós temos é que quando sai o Luxor são frequências muito antigas. Então ele é um gráfico de proteção, de harmonização, mas de frequências muito ancestrais. O labirinto de Damiens, esse desenho ele tem lá na Catedral de Damiens. Então a ideia é que ele é enorme, ele está desenhado no piso da nave central. Então existem relatos da igreja, né? Existem relatos que as pessoas andam por ali e elas relatos de cura, relatos de que as pessoas ficam mais tranquilas, mais em paz, enfim. Então o labirinto de Damiens, a grosso modo, ele é um gráfico para dar foco, e um foco, digamos assim, mais mental. Aonde que eu quero chegar, aonde que eu quero ir, essa é a ideia. E também vale dizer que todos os gráficos eles são tridimensionais, né? Então, existem muitos médiums sensitivos que, quando a gente aplica o gráfico, ele enxerga como o gráfico se porta. Então, o labirinto de Damiens, ele é como se fosse uma grande escada que vai descendo. Então, quando a gente coloca um labirinto de Damiens, é como se ele fosse colocado na Terra, digamos assim, como uma grande escada que vai descendo, tridimensionalmente, né? Então, grosso modo, o labirinto de Damiens ele é para dar foco. Da mesma forma, o labirinto de Saint-Germain, esse aqui foi encontrado na Catedral de Saint-Germain, lá na França também, né? Ele está lá. E o labirinto de Saint-Germain tem o mesmo conceito do labirinto de Damiens, porém o tipo de foco que o labirinto de Saint-Germain promove é um foco mais emocional. Ao contrário do labirinto de Damiens, que é um foco mais mental, o labirinto de Saint-Germain é colocado para dar um foco mais emocional. Eu sei para onde vou por aquilo que eu sinto, digamos assim, né? O potencializador, da mesma forma, ele é um gráfico tridimensional, como todos os outros. Então, ele tem um decágono, que o decágono por si só ele já é uma figura que potencializa, e tem o círculo no meio. Então vocês podem imaginar esse gráfico como se ele fosse uma parabólica. Então ele capta a informação, ele pega essa informação e ele potencializa naquele círculo e sai potencializado. Então, como o próprio nome já diz, ele é um gráfico para potencializar, gráfico para dar energia para o sistema. 6 círculos. Os gráficos de círculos normalmente eles são gráficos de harmonização. Os 6 círculos ele vibra na frequência do violeta, da ametista, né? Que é a frequência do violeta, que é uma frequência extremamente alta e extremamente harmonizada. Vamos imaginar que o violeta vibra numa frequência aqui e você tem alguma coisa que está numa baixa frequência, por ressonância ela vai ajustando, harmonizando. Por isso que violeta é a cor da transmutação, né? Então, os 6 círculos ele tem o aspecto de harmonização e ele vibra nessa frequência da transmutação do violeta. Um gráfico muito forte, bastante usado. O 8 círculos, da mesma forma, é um gráfico que é de harmonização e nós vamos utilizar ele quando a gente falar sobre floral. Na emissão da frequência, ele é utilizado para emissão dessa frequência, tá? Então, nós vamos utilizar o 8 círculos também para emissão de frequências à distância. O 9 círculos, ele é um gráfico utilizado mais para proteção física, mas também ele é um gráfico de harmonização da mesma forma como eu falei para vocês. Gráficos de círculos, gráficos de harmonização, gráficos de setas, geralmente são gráficos de limpeza, que vão aparecer mais adiante. A pirâmide tripla é um gráfico que ele foi canalizado pela equipe que eu trabalho, né? Então, ele é o mesmo conceito da pirâmide, só que é um gráfico bastante mais poderoso. Ela tem uma frequência... Perdão. Ele tem uma frequência um pouco mais forte. Um pouco não, bastante mais forte. Então, a pirâmide tripla, mesmo conceito da pirâmide, só que mais forte, e ele usa o círculo também. O conceito é que o círculo, ele representa a figura do todo, aquela figura que é o perfeito, digamos assim, porque ele não tem nenhuma aresta. Então, ele é potencializado também pelo círculo. O código de barras, ele também foi um gráfico canalizado. Nós temos uma colega que é a Graça Fernandes, então
esse foi canalizado pela graça. E o código de barras ele é um gráfico, digamos assim, que ele é um gráfico de neutralização. Então, onde você coloca um gráfico de barras, por exemplo, se eu colocar um gráfico de barras nessa sala, é como se ele transformasse isso numa caixa e ele neutraliza essa sala do restante. Se eu colocar um código de barras, por exemplo, em um terreno, na parte do terreno, ele neutraliza as frequências que vêm de fora para dentro do terreno. Então, grosso modo, ele é um gráfico muito forte para neutralização, se eu quiser separar uma frequência de outra frequência. O reator, ele é também um tipo de potencializador. Ele é um gráfico que ele gera energia para o sistema. No início, essa parte do círculo ela era quadrada na canalização inicial e depois eles pediram para colocar o redondo por conta dessa frequência mais ajustada com essas novas frequências que a gente está vivendo no planeta. Então, esses gráficos novos, dá para dizer que eles são gráficos que eles estão mais ajustados com esses nossos tempos de agora. Diferente daqueles gráficos mais ancestrais, que eles estão mais ajustados com a frequência de um tempo mais atrás. Embora eles sejam muito poderosos, eles funcionem, é importante salientar que esses gráficos mais novos eles têm um ajuste diferente com essa nova realidade do planeta, porque o nosso planeta, enfim, o todo, ele está mudando de frequência, eles se chamam de frequência Schumann, né? Então existe uma mudança planetária de frequência. Então esses gráficos novos eles se ajustam mais a essa mudança, não desfazendo da importância também dos gráficos mais antigos, tá? Tetragramaton é um gráfico bastante antigo, mas ele é utilizado porque ele é um dos gráficos mais fortes de proteção que nós temos. Dentro dos gráficos que nós utilizamos, ele é um dos gráficos mais fortes que a gente tem de proteção. Então essa é a palavra do Tetragramaton, é proteção. Pentagrama, ele é um gráfico bastante antigo também, bastante ancestral. Ele trabalha com esse conceito dos 5 lados. Então, vocês podem ver que o pentagrama, se ele tem uma direção que é voltado para cima, esse vórtice, e ele pode ter uma direção voltada para baixo. Então, nos ritos de magia negra, enfim, se usa muito o pentagrama voltado para baixo. E no conceito do bem, da magia branca, digamos assim, ele é voltado para cima. Então, o pentagrama é um gráfico bastante ancestral também, trabalha com essas energias bastante ancestrais, energias de magia, essas coisas, mas ele é um gráfico que ainda ele tem esse conceito de ter esse extremo, né? O bem e o mal, ou o cima, o baixo, digamos assim, né? Eu falo isso porque a gente vai ver gráficos que já ultrapassam um pouco esse conceito. O turbilhão, ele é um gráfico de limpeza, digamos assim. Imagine-se o turbilhão como esses exaustores. Então, o turbilhão ele tem esse conceito. Ele pega essa frequência e começa a girar, né? Como se queira, né? Porque ele é tridimensional. Então, imagine-se ele como um grande exaustor que vai jogar essa frequência para outro lugar, digamos assim. Então, ele faz essa limpeza como se fosse um exaustor. O turbilhão é um gráfico muito usado, bastante forte também, bastante poderoso, e ele mexe muito com os sistemas, né? Essa é a utilização dele. O RIM, tanto quanto o CLIN, eles são gráficos que têm a função de harmonização de relacionamentos, harmonização de pares, harmonização de casais, harmonização de pessoas. Então, eles são gráficos que são usados muito nesse aspecto. Não é muito incomum no Feng Shui se usar o Clean ou o Rin no quarto do casal. Né? Vocês estão vendo o galo aqui, porque eu estou no meio do mato aqui, então eles ficam se manifestando. Então, o Rin e o Clean, eles são gráficos que são utilizados nesse aspecto de relacionamentos. Então, quando sair Rin e quando sair Clean, são gráficos que estão sendo solicitados porque existe uma necessidade de organizar essa frequência de relacionamentos. Wegweiser, um dos gráficos que eu mais gosto, ele é um gráfico viking. Então, ele é como se fosse uma bússola. A ideia é que
ele me dá um norte, é como se ele fosse um GPS. Os vikings, eles usavam esse gráfico, eles tatuavam esses gráficos, porque como eles se lançavam ao mar, eles precisavam saber aonde chegar, mas ele também tem um aspecto poético muito bonito também, que é eu saber voltar para o meu lar, ou seja, eu saber aonde eu vou, mas eu saber também quem eu sou. Aonde eu estou. Esse é o conceito do Wegweser. Ele é também chamado de elmo do terror, porque eles tatuavam, elmo é capacete, né? Então eles tatuavam esses gráficos nos capacetes ou até na própria testa, também para mostrar para o inimigo que eles tinham esse conhecimento das magias, enfim, né? Então o Wegweser é um gráfico que eu gosto bastante. Grosso modo, ele é uma bússola, ele é um GPS, digamos assim, né? Triquetra é também um gráfico bastante antigo, ele é o conceito dos gráficos celtas. Se vocês forem ver, ele não tem início nem fim, ele é um desenho que vai se ajustando, então é quase como se fosse um círculo, ele não tem início nem fim. A triquetra representa a Trindade também, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E também ele é um gráfico que representa o sagrado feminino, digamos assim. Muitas vezes, quando sai a triquetra, indica que a pessoa atendida ela tem muita relação com esse mundo celta. Provavelmente ela venha desse mundo celta, dessa origem mais ariana, digamos assim, né? Então vem dessa origem mais celta, ok? Ela é um gráfico muito forte, e ele é um gráfico também que diz respeito a esse conceito do entendimento da magia, entendimento de coisas, como as coisas funcionam a partir dessa origem mais ariana, a partir dessa origem mais céltica. O quadrado mágico, como o próprio nome já diz, ele serve para questões de magia. Então ele é um gráfico muito forte também. Ele tem o nome de Jesus em hebraico, ali o Joshua impresso nele, e ele trabalha muito. Sempre quando sai o quadrado mágico, a gente entende que seja um gráfico de limpezas, mas também associado a algum tipo de magia, algum tipo de frequência intencional negativa, digamos assim, né? A harmonização, como o próprio nome já diz, ele é um gráfico para harmonizar processos, harmonizar ambientes, harmonizar... Por exemplo, se sai a harmonização no fígado, qual é a leitura que eu faço? É que esse fígado precisa ser harmonizado. Parece bem redundância, mas é exatamente isso. A harmonização, ele tem esse poder de ajustar as coisas e de harmonizar. Ele não é um gráfico muito de limpeza, de força, de proteção. Ele é um gráfico mais de harmonização mesmo, de organização, de ajuste. Joshua, como eu acabei de falar para vocês, é o nome de Jesus em hebraico. Esse gráfico é muito, muito forte. Também um dos mais fortes que nós temos nos gráficos que nós usamos. Imagine vocês o conceito Jesus, o nome de Jesus, o conceito de Jesus, tudo em uma frequência só. Então é mais ou menos isso. Quando você usa esse gráfico, mais ou menos não tem para ninguém, né? Aquele conceito. Ele é porrada mesmo. Ele é um gráfico muito forte, porque ele é como se ele reunisse o conceito do amor, aquele conceito que resolve tudo, né? Essa mais ou menos é a ideia do Joshua. Então, um gráfico muito forte dentro dos gráficos que a gente utiliza. Prosperador. Eu acho bonito, lindo esse gráfico. Como o próprio nome já diz, ele é um gráfico de prosperar. Então ele acelera processos, ele prospera os processos. Então, se eu tenho algum processo que eu preciso acelerar, eu vou me utilizar do prosperador. A cúpula não é propriamente um gráfico. A cúpula é um desenho, uma ideia que veio no decorrer do trabalho. Então a cúpula ela serve exatamente para neutralizar o objeto ou a situação que eu estou tratando do externo. Então imagine que eu coloco esse terreno, essa casa numa cúpula, ele realmente neutraliza de fora. Eu, por exemplo, usando o mesmo exemplo do fígado, eu tenho que colocar uma cúpula no fígado do sujeito. Significa que aquele fígado ele precisa ser neutralizado de outras frequências. Então ele não é um gráfico de potencialização, não é um gráfico de harmonização, mas sim um gráfico de exatamente neutralizar o objeto do externo. Essa é a ideia da cúpula.
ela pode ser utilizada também, por exemplo, eu me lembro que muitas vezes quando eu ia no centro, como eu tenho essa sensibilidade mais física, eu voltava todo estranho, todo errado e tal, né? Então, quando eu faço isso, eu me coloco numa cúpula, ou quando eu tenho que entrar em algum lugar, eu me coloco numa cúpula e aí eu vou estar neutralizado em relação a essas frequências do local. Amplificador radiestésico, como o próprio nome já diz, ele é um amplificador. Ele também é conhecido como pilha radiestésica. O conceito do amplificador é que ele dá energia para o sistema. Ele pega uma energia externa e doa energia para o sistema. Então, grosso modo, quando o sistema está precisando de uma energia, é utilizado o amplificador radiestésico. Decágono, como eu já falei para vocês, ele é um potencializador, tanto que tem muitas técnicas que se utilizam no decágono para potencializar. Por exemplo, colocar um testemunho no decágono para poder abrir a frequência. Não é o modelo que nós trabalhamos, mas existem muitas técnicas de radiestesia que vocês vão ver por aí, que ele se baseia no decágono exatamente para poder potencializar e acessar a frequência. Basicamente um gráfico de potencialização. 4 setas, como eu já havia falado para vocês, ele é um gráfico de limpeza. Então, 4 setas é um gráfico de uma limpeza leve, uma limpeza moderada. Grosso modo, quando utilizar gráficos de círculos é harmonização, quando utilizar gráficos de setas são gráficos de limpeza. Tá? Mas essa é uma limpeza leve, digamos assim. A cruz celta também é um gráfico muito forte, porque ele já trabalha com esse conceito da perfeição, tanto que os 4 lados dele são lados iguais. Ele é diferente da cruz católica, que a cruz católica ela aumentou essa parte de baixo. Então, infelizmente, a cruz católica ela tem muito a ver com potencializar essa parte terrena. Então existe um desequilíbrio que é diferente da cruz celta. A cruz celta ela equilibra céu e terra e equilibra os opostos também, os lados, né? Então ele é um gráfico que, quando usado, ele é muito forte de proteção, muito forte de limpeza também. Eu gosto muito de usar a cruz celta exatamente por esse conceito de harmonia que ele tem, né? De que não tem nenhum lado dele que esteja em desacordo. Essa é a ideia. O dimensional, ele funciona muito parecido com o conceito do prosperador. Ele é utilizado para acelerar processos, para prosperar as coisas que você tem. Eu tenho uma ação que eu quero que ele dê uma acelerada, então eu vou colocar no prosperador. Então é como se você quisesse que as coisas realmente avançassem, as coisas crescessem, prosperassem, né? Esse é o conceito do dimensional. Ele tem uma frequência um pouco diferente do prosperador tradicional, mas ele serve mais ou menos para o mesmo conceito. Desimpregnador, ele é um gráfico que é um gráfico de setas também. Ele é conhecido também como 18 setas, né? Então, o desimpregnador ele também é um gráfico de limpeza, só que ele é um gráfico muito forte. Muitos sensitivos veem que quando a gente coloca ele tem a cor do verde esmeralda. Então, é como se coloca ele limpa tudo, limpa direto. Então, quando sair o 4 setas, é uma frequência de limpeza um pouco mais tênue, e o 18 setas sim, esse é para limpeza pesada mesmo. O hexagrama, ele é também conhecido como selo de Salomão, né? Ou selo de Davi, enfim, né? E a estrela de Davi. E ele aí, o hexagrama já tem esse conceito desta harmonização entre cima, baixo e lados. O mesmo conceito que eu falei para vocês em relação à cruz celta, que o pentagrama não tem. Então, o hexagrama, ele é um gráfico extremamente poderoso porque ele equilibra tudo, né? Ele dá esse conceito de que não tem nada em desarmonia, não tem nada que tenha uma pendência, que penda para um lado ou para outro, ou para cima ou para baixo. Então, ele é um gráfico extremamente harmônico. Ele une céu e terra, né? Ele une yin e yang, ele une masculino e feminino. Então, o triângulo para baixo representa o feminino, o triângulo para cima representa o masculino. Tudo isso em acordo, né? Tudo isso sem ter nenhuma pendência para um lado ou para outro. O antimagia, esse
eu diria que é um dos gráficos mais poderosos também que a gente tem. Ele, como o próprio nome já diz, anti-magia, ele é usado para processos de magia, mas ele é um gráfico de limpeza muito, muito forte. Ele tem a suástica ali dentro, né, que a suástica é um símbolo budista, se não me engano, né? Inicialmente ele é um símbolo budista, depois ele foi pego pelo nazismo e trocado, invertido, né? Então ele é um símbolo extremamente harmônico. Ele tem o próprio hexagrama, que é o selo de Davi, contido nele, e ele tem os círculos, que são símbolos extremamente harmoniosos, 3 círculos, né? Então, quando sai o anti-magia é que a coisa tá braba mesmo. Então ele é usado para uma frequência de limpeza pesadaça mesmo, né? Tá bom? E por último nós temos o Baguá. O Baguá ele é muito usado no Fei Shui. O conceito dele é um conceito de harmonização, tanto que ele tem o conceito do Yin e do Yang, que é a harmonização perfeita entre masculino e feminino, entre os opostos de forma geral, né? Dia, noite, enfim, né? Cima, baixo, frio, calor. E o conceito dele, quando ele é utilizado, é que ele harmoniza a energia aqui. É uma energia aqui. Por exemplo, se eu colocar um baguá nessa sala, essa energia aqui ela vai entrar e ela vai circular de uma forma extremamente harmônica. Ela não vai ter nenhum empecilho. Então o baguá ele é um gráfico usado para harmonização. Lembrando do exemplo do fígado, se sair para colocar um baguá no fígado, significa que a gente está tendo que harmonizar esse fígado, organizar as frequências dele internas, né? Ele é um gráfico que ele não é utilizado para limpeza, para potencialização, enfim, ele é utilizado para organização, para harmonização da frequência. Então, a princípio, são esses os gráficos que a gente tem, que a gente usou, né? E como eu falei para vocês, na apostila talvez vocês tenham alguma coisa de diferente do que eu falei aqui, porque eu falei de forma geral, como a gente entende na prática muitos os gráficos. Então, a princípio, é isso em relação à função dos gráficos e eu vejo você na próxima aula, tá bom? Até lá!